foi acachapante. E eu separei o mínimo que eu consegui tirar desses 40 minutos da fala do Barroso, foram 7 minutos e 42 segundos. Vou servir para vocês agora. Só ver se o áudio aqui está ok, está tudo ok. Então, veja só do que é que o ministro, muito acertadamente, classificou o Bolsonaro. Preste atenção. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todos os projetos alternativos que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos, e nós entramos no século XX com a democracia coroada como o ponto culminante da evolução institucional da humanidade. Nos últimos tempos, no entanto, em diferentes partes do mundo se tem falado em recessão democrática, retrocesso democrático, democracias iliberais, e os exemplos têm se multiplicado. A Hungria, Polônia, Turquia, Rússia, Ucrânia, Geórgia, Filipinas, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente, El Salvador. Todos países em que tenha ocorrido uma erosão democrática, não por golpes de Estado, mas conduzida por líderes populares eleitos pelo voto e que, uma vez no poder, vão desconstruindo, tijolo por tijolo, os pilares da democracia, concentrando poderes no executivo, procurando demonizar a imprensa, procurando colonizar os tribunais constitucionais que atuam com independência, é uma receita relativamente padrão praticada em diferentes partes do mundo. A ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática. Suprimir direitos fundamentais, incluindo os de natureza ambiental, é uma conduta antidemocrática. Conspurcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. Nós já superamos os ciclos do atraso institucional, mas há retardatários que gostariam de voltar ao passado. E parte dessas estratégias incluem o ataque às instituições. Uma das manifestações do autoritarismo no mundo contemporâneo é precisamente o ataque às instituições, inclusive às instituições eleitorais que garantem um processo legítimo de condução aos mais elevados cargos da República. Essas narrativas, fundadas na mentira e em teorias conspiratórias, destinam-se precisamente a pavimentar o caminho da quebra da legalidade constitucional. Nos Estados Unidos, isto resultou na dramática invasão do Capitólio, com muitas mortes ocorridas, praticadas por extremistas, conduzido de maneira irracional por líderes irresponsáveis. Assim, e para que ninguém se iluda, nos Estados Unidos há voto impresso ou em cédula. Voto impresso não é contenção adequada para o golpismo. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade
só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem. Até lá, serão perenemente prisioneiros do mal. Quanto às referências pessoais a mim, tratei com a indiferença possível. Eu escolhi para a minha vida ser um agente do processo civilizatório e empurrar a história na direção certa. Ódio, mentira, agressividade, grosseria, ameaças, insultos são derrotas do espírito. O universo me deu a bênção de não cultivar esses sentimentos e essas atitudes. A ideia de uma recontagem manual de 150 milhões de votos vai nos levar ao passado de fraudes dos quais nos libertamos, em que sumia a urna, as urnas apareciam infladas por votos falsos, fiscais comiam o voto durante a apuração. Basta perguntar a qualquer juiz eleitoral que tenha presidido uma junta apuradora para saber como era e do que nós nos livramos desde que moralizamos o sistema eleitoral brasileiro com o voto eletrônico. O voto impresso nas circunstâncias brasileiras atuais será uma porta aberta para a quebra do sigilo do voto, porque o voto impresso trará toda a composição do voto para presidente, para senador, para deputado federal, governador e deputado estadual. E num país em que ainda se compra voto, vai ser possível saber na recontagem se o voto comprado foi entregue. Inclusive maceteando o voto e pedindo para anular, por exemplo, o voto para deputado estadual ou para deputado federal. Vamos incentivar o coronelismo, vamos incentivar a milícia, vamos incentivar a compra de votos, além de criarmos esse imenso risco de fraude da qual nos libertamos. É por essa razão que o Tribunal Superior Eleitoral, por todos os seus presidentes e pelos futuros presidentes que já são conhecidos, são contrários ao voto impresso, porque ele pode fazer mal à democracia brasileira. Agora, são palavras que não vêm sozinhas, elas vêm no arrasto de uma série de medidas que foram tomadas ontem. A principal delas é a instauração de investigações contra Bolsonaro no âmbito da Justiça Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal, por causa de fake news, né? E aqui eu coloco aqui na ordem do dia o nome da Patrícia Campos Mello, que ofereceu à Justiça Eleitoral todas as provas da cachorrada que Bolsonaro e seus asseclas, as suas SAs, os seus robôs nazistas fizeram na internet para que ele fosse eleito presidente da República. Mentiras deslavadas, sabe? Desconfio até dessa facada. Preciso dizer de novo para vocês aqui, reiterar a minha desconfiança. Eu não acho que essa história da facada está bem resolvida, francamente. E não venho acusar de teoria da conspiração, porque não é isso, tá? Nós vimos o quanto o universo do Bolsonaro se vale de símbolos de dor e de desgraça para se fazer prevalecer e para criar confusão. Mas a facada não está em questão agora. O que está em questão é o que levou o Bolsonaro à presidência da República, ou seja, fake news. Essa guerrilha de fake news que ele promoveu na internet.